Sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Bem, gente, na aula de hoje nós vamos começar falando sobre predicativos. Vejam que nós estamos dando sequência a toda a parte de sintaxe que nós começamos aqui desde a nossa primeira aula, no nosso primeiro vídeo. Começamos com termos essenciais da oração, com enfoque na classificação dos sujeitos. No segundo vídeo, falamos sobre a classificação dos predicados. No terceiro vídeo, falamos sobre a transitividade verbal. E depois, no último vídeo que foi postado, nós falamos sobre os complementos verbais. Começamos a falar sobre os termos integrantes, dando destaque aos complementos verbais. Mas veja bem, nós já falamos de predicado nominal, nós já falamos de predicado verbo nominal. E, fatalmente, nós precisamos dar uma atenção aos predicativos, porque o predicativo é aquela palavra que vai aparecer sempre em dois tipos de predicado, no predicado nominal e no predicado verbo nominal. Então, dando continuidade a isso, nós temos que nos lembrar que o predicativo faz parte do predicado, é um elemento que nós vamos encontrar no predicado. Funciona como núcleo de um predicado nominal ou como um dos núcleos de um predicado verbo nominal. Por que eu estou dizendo um dos núcleos de um predicado verbo nominal? Porque o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Ele tem o verbo que indica ação e o predicativo, que pode atribuir característica ao sujeito ou ao objeto. No caso do predicado nominal, lembrem-se da nossa aula sobre predicados, que nós temos a seguinte estrutura: sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Sempre predicativo do sujeito. Esse predicativo do objeto a gente só vai achar, só vai conseguir encontrar no predicado verbo nominal, tá bom? Então, a função do predicativo é essa, é exatamente essa: atribuir uma característica, uma qualidade ao sujeito ou ao objeto. Então, dando ênfase ao predicativo do sujeito, a informação ou característica atribuída é sobre o sujeito. E aí nós temos dois exemplos, A Terra é redonda. Quem é redonda? De quem nós estamos falando? Da Terra. A Terra é o nosso sujeito. Percebam que é redonda é o nosso predicado. E esse predicado é um predicado nominal, porque você tem aí, dentro desse predicado, o verbo de ligação, que é o verbo ser. Lembrem-se que verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação. Logo depois desse verbo de ligação, a gente tem a palavra redonda, que é o nosso predicativo. E por que predicativo do sujeito? Porque redonda atribui uma característica ou uma qualidade ao sujeito terra. Percebam que caminha é um verbo que indica ação, Portanto, esse predicado não é um predicado nominal. Vejam que depois do verbo caminha, nós temos a palavra distraído. E distraído é uma característica, é uma qualidade que está sendo dada ao aluno, ao sujeito aluno. Então, nós temos um verbo de ação e, em seguida, nós temos um predicativo do sujeito. Esse predicado é um predicado verbo nominal. Mas, tanto no primeiro caso, como no segundo caso, nós temos predicativos que se referem ou que caracterizam o sujeito. Depois, nós temos aí o outro tipo de predicativo, que é o predicativo do objeto. Mais uma vez eu digo, predicativo do objeto. Nós vamos achar exclusivamente
dentro do predicado verbo nominal. Esse predicativo do objeto, ele traz uma informação ou uma característica que é atribuída ao objeto. Não importa se esse objeto é direto ou indireto. Agora, uma coisa a gente precisa lembrar, que é mais recorrente, é mais comum, né, dentro da gramática, dentro dos casos em que a gente encontra o predicativo do objeto, esse predicativo do objeto se referir ou atribuir uma característica a um objeto direto. Ao objeto indireto, menos frequente, né? Como diz aí na observação, são raros casos. Realmente é mais comum o predicativo do objeto aparecer atribuindo característica ou informação ao objeto direto. Mas vamos ao primeiro exemplo. O juiz julgou o réu culpado. Quem é o sujeito dessa oração? Quem julgou o réu culpado? O juiz. O predicado é julgou o réu culpado. Veja que julgar, né, nós temos aí o verbo julgou dentro do nosso predicado, e julgar é uma ação. Depois dessa ação, nós temos lá no final a palavra culpado, que não está atribuindo característica ao juiz. Nesse caso, o culpado atribui característica ao réu. Então, percebam que culpado é um predicativo do objeto, porque ele não se refere ao sujeito, ele está se referindo ao objeto, o objeto réu. Réu é um objeto porque ele está complementando o sentido de um verbo transitivo. Quem é o verbo transitivo aí? Julgou. E por que ele é verbo transitivo? Porque ele precisou de complemento, tá? No segundo exemplo, gosto dela alegre. Gosto dela alegre, eu gosto dela. Esse eu não aparece na oração, então nós temos aí um sujeito oculto. A frase toda é um predicado. Gostar é uma ação. Então, mais uma vez, nós temos um verbo de ação e depois desse verbo de ação, nós temos uma palavra que indica característica, que indica qualidade, que é alegre. Né? Nós temos aí outro adjetivo. Então, aí, gente, nós temos mais um caso de predicado verbo nominal, porque só o predicado verbo nominal tem essa combinação, verbo de ação mais predicativo. O que a gente precisa perceber é que esse alegre não está se referindo ao eu, né? A mim, que sou o sujeito. Porque eu gosto dela, embora o sujeito esteja oculto, mas ele existe. Só que alegre não qualifica esse sujeito. Alegre está se referindo a ela. Então, gosto dela, né? Veja que esse dela tem a presença de uma preposição, porque o dela, na verdade, é a contração da preposição de mais o pronome pessoal ela. Então, gosto de Maria, né? Gosto de Maria alegre. Esse dela aí, na verdade, essa contração está substituindo o nome de uma pessoa do sexo feminino. E vejam que há a presença da preposição. Então, esse dela representa um objeto indireto. E esse predicativo dá qualidade, atribui uma qualidade ou uma característica a esse objeto indireto. Então, ele é um predicativo do objeto. É bom sempre a gente lembrar, eu já tinha dito isso, creio eu, quando nós falamos de predicado, no vídeo que nós falamos sobre os predicados. Mas é bom sempre a gente lembrar que o núcleo do predicativo do sujeito pode vir expresso numa frase por um adjetivo, né? Por uma locução adjetiva, por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Lembrando que palavra substantivada, gente, é aquela palavra que não é substantivo normalmente, mas que a gente transforma em um substantivo, a gente usa como substantivo. E quando é que isso acontece? Normalmente, quando a gente coloca o artigo antes da palavra. Esse núcleo do predicativo do sujeito também pode vir representado por um pronome, por um numeral ou até mesmo por uma oração. E aí nós temos, para encerrar, alguns exemplos, né? Só para a gente fixar um pouco melhor isso. Esta comida está insossa.
está verbo de ligação. Insossa, predicativo do sujeito, porque insossa está se referindo à comida que é o sujeito. E insossa, vejam, é um adjetivo. O núcleo desse predicativo do sujeito é um adjetivo. Esta comida está sem sal. Eu tenho está, que é o mesmo verbo de ligação. Tenho sem sal, né, que é uma locução adjetiva, porque é uma expressão, está formada aí por duas palavras, que juntas fazem a vez ou a função do adjetivo, que é dar qualidade, no caso aí a comida, que é o sujeito. Então, nós temos novamente um predicativo do sujeito, e o núcleo desse predicativo do sujeito é a locução adjetiva sem sal. Nós temos aí, ele é meu irmão. Irmão está qualificando esse sujeito, ele, né? Então, aí o núcleo do predicativo desse sujeito é o substantivo irmão. E, por fim, a gente tem, este livro é meu. Né? Mais uma vez, a gente tem o predicativo do sujeito, meu, que está qualificando, está caracterizando o sujeito livro, e esse meu é representado, né? O núcleo desse predicativo do sujeito é representado por um pronome. Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.